Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com Ailton Alves Lacerda Krenak. Vamos revisitar sua infância e juventude e os caminhos que o levaram a ser um importante líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor. O nosso convidado nasceu em Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce. Ativista do movimento socioambiental e defensor dos direitos dos povos indígenas, participou da fundação da Aliança dos Povos na Floresta e da União das Nações Indígenas, UNE. Como uma liderança histórica no movimento indígena, exerceu um papel crucial na conquista dos direitos indígenas na Constituinte de 1988. É ambientalista, filósofo, poeta, escritor e também doutor honoris causa pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pela Universidade de Brasília. É autor de muitos livros que tiveram e têm grande repercussão, como Ideias para Guiar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está à Venda, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral. Recebeu a condecoração da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República. Muito obrigado, Ailton Krenak, por ter aceitado o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude e os caminhos que o levaram a ser uma importante liderança indígena. Eu agradeço essa simpática apresentação que o senhor me proporcionou e lembrar que esse menino, Krenak, ele nasceu numa região do nosso país, na década de 50, quando nós éramos ainda uma sociedade agrícola. O Brasil, na década de 40 e 50, estava saindo da sua história longa de uma sociedade espalhada pelo território, vivendo uma economia agrícola. A modernidade nos alcançou quase que ao mesmo tempo que o final da Segunda Guerra, quando o Brasil ganhou rodovias, estradas, ferrovias e ganhou também um pacote siderúrgico que foi instalado na região do Rio Doce, onde eu nasci. Então, o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, que é da mesma região que eu, ele diz que a nossa maravilhosa paisagem do Rio Doce foi transformada naquilo que veio a ser o Vale do Aço. Nós éramos uma floresta no Rio Doce e fomos transformados nessa metástase do Vale do Aço, o ferro. E esse mesmo poeta, ele fala sobre como nós tivemos a transformação do nosso território em uma paisagem invadida pela predação, pelo garimpo, pela mineração. Isso coincidiu com a infância do Ailton. O Ailton nasceu num lugar invadido. Eu costumo dizer que eu sou da geração do exílio. Eu não sou um menino indígena que nasceu folgado, brincando nas águas do rio. Eu sou um menino que nasceu fugindo da invasão. E talvez seja isso que tenha forjado em mim essa disposição para a luta e para enfrentar a violência colonial.
Eu não tenho a menor dúvida de que se eu tivesse tido a oportunidade de uma infância folgada, como muitas crianças indígenas poderiam ter, talvez eu ficasse mais tranquilo. Mas com 16, 17 anos, eu já estava organizando isso que veio a ser o movimento indígena que nós temos no país hoje. Se ele é vitorioso, se ele parece vitorioso, é porque aquele menino não teve tempo para brincar. Aquele menino teve que ficar em pé e lutar. E isso forjou em mim uma pessoa combativa. Eu tenho a minha paz interior, que é a produção de uma pessoa pacífica, mas em volta de mim, o tempo inteiro tem guerra. Eu denuncio essa guerra, esse genocídio continuado. Então, imaginar que eu tive uma infância tipo Menino Maluquinho, do Ziraldo, é um engano. O Ziraldo é lá daquela região também, é nosso próximo. O rio, a outra bacia hidrográfica vai dar em Caratinga, onde o Ziraldo nasceu. Então, assim, são meninos de diferentes latitudes, são meninos que experimentaram refletir o seu tempo de diferentes maneiras. Eu reflito o meu tempo nesse homem que luta para a gente viver num país decente, que não seja governado por bandidos. Comentou, né, essa geração do exílio, né, e da paz interior, né, mas que é preciso lutar, né? E nós temos uma cultura, eu acho de exílio em que muita gente não enxerga a realidade, né? E que se omite de ser um protagonista para transformar as coisas ruins da realidade em coisas boas. Meu caro Ailton Krenak, tem sido um crítico do sistema capitalista e da percepção eurocêntrica do que significa ser uma civilização. Poderia definir os pilares de uma civilização virtuosa? Seria uma verdadeira revelação que alguém pudesse imaginar um mundo com essa qualidade virtuosa. Isso é uma utopia, professor. É uma utopia perseguida ao longo, sei lá, de toda a história. Os antigos filósofos, eles imaginavam mundos possíveis de nos pacificar, né? A própria ideia da república, aquela república do Platão, já é a humanidade aspirando a alguma configuração social, societária, onde as diferenças dos humanos pudessem ter aceitação, as nossas diferenças. Num tempo em que questões graves do presente ainda não estavam postas, por exemplo, como o racismo. Eu fico imaginando que tipo de mundo pode acolher uma humanidade tão estúpida que se separa por cor da pele. O racismo estrutural, essa desgraça que nos afeta a todos, ela está se tornando um pretexto para a gente transformar a vida no planeta numa verdadeira guerra de secessão, onde nós vamos matar uns aos outros porque um é preto e o outro é branco. Então, nessa humanidade cindida por conceitos tão identitários, tão miseráveis, eu fico pensando que bastava a gente aceitar um ao outro na sua diferença, que já seria um pilar fundamental para constituir uma humanidade menos predatória. Nós precisamos ser capazes de enxergar que o outro não é exatamente uma cópia nossa. Quer dizer, eu não sou uma cópia do professor Isaac, não só pela minha cor, pela minha estatura, pela minha origem, mas pela minha natureza. Eu tenho uma singularidade como pessoa que nenhuma outra pessoa tem, nem meu irmão tem. Meu irmão não é igual a mim. O meu irmão tem sua singularidade. A minha irmã,
o meu pai, mesmo na minha família, nós não somos iguais. O que era igualdade, fraternidade e tal, prosperidade, esses lemas totalmente liberais ou reformadores. A gente não conseguiu ir a lugar nenhum com essa afirmação, porque nós continuamos sendo radicalmente distintos um do outro. Somos diferentes, desejamos coisas distintas, e um mundo com pilares, digamos assim, voltado a uma humanidade mais pacífica, amorosa, ela implicaria em entender que o outro é diferente de mim. Ele pode não estar disposto e nem querer as mesmas coisas que eu. A ideia da unidade, da uniformidade, é uma violência ontológica. A gente deveria repudiar qualquer ideia de igualdade imposta nesses termos, nos termos da raça, da identidade, da cor, da classe. Essas igualdades, elas não contribuem para um mundo melhor. Essa ideia de igualdade, ela, na verdade, ela cinde uma pequena comunidade entre negros e brancos, pobres e ricos, e por aí vai. A questão de gênero, nós ainda temos tanto problema de ordem primária para resolver, a questão de gênero, a questão de raça. Imaginar um mundo melhor significa, primeiro, fazer essa lição de casa. A questão da identidade é uma questão doméstica, você não tem que discutir isso em praça pública. Muito bom. Cara Ailton, poderia ressaltar alguns pontos abordados em seu livro Futuro Ancestral? O Futuro Ancestral ele vem encerrar um conjunto de 3 reflexões que a gente poderia chamar de ensaios. O primeiro ensaio foi Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O segundo, A Vida Não é Útil, que acabou de ser traduzido na Argentina. Eu estive em Buenos Aires a semana passada para o lançamento de uma edição muito bonita desse livro, feito pela editora Eterna Cadência. Um livro com tratamento muito amoroso, uma edição bonita. Me deram a oportunidade de falar publicamente em Buenos Aires sobre esse livro, e ele causou muita impressão no pessoal envolvido com as observações sobre clima, sobre os conflitos que estão acontecendo no planeta inteiro, e sobre a própria ideia de futuro. Essa ideia de futuro que tem provocado algumas instituições a abrir verdadeiros seminários para estudar a ideia do futuro, trazendo, inclusive, essa coisa que eles chamam de letramento sobre o futuro, que é uma ideia de que é possível você letrar as pessoas, ilustrar as pessoas sobre o futuro. No meu livro Futuro Ancestral, que encerra esse tríptico, ele sugere que a ideia do futuro é uma invenção nossa, uma invenção dos humanos. Uma árvore não se pergunta sobre o que vai acontecer amanhã, semana que vem. Uma baleia, ela atravessa os oceanos sem planejamento sobre o futuro. A vida atravessa todos os organismos sem essa prospecção de futuro. O humano é o único animal que cogita do futuro. E essa distinção não é um elogio. Essa distinção é um prejuízo. O humano se tornou um animal miserável, medíocre. Ele é um pequeno bichinho, como diz o poeta Carlos Drummond de Andrade. Tem um poema do Drummond que é O Homem e as Viagens, onde Drummond diz que o homem, bicho pequeno na Terra, se enjoa da vida na Terra e decide que quer ir para Marte. Ele quer colonizar Júpiter, ele quer ir a Saturno. Esse bicho pequeno na Terra quer ir ao Sol. Então, ele fabrica roupa insiderável para ir ao Sol. Quer dizer, esse bicho pequeno, ele está doente, esse bicho pequeno humano. Ele se acumulou de tanto problema, de tanta angústia, de tanta vaidade, que ele não consegue mais viver dentro do planeta Terra. Ele está na iminência de acabar com as condições de vida, de reprodução da vida no planeta Terra, por causa da sua ganância.
por causa da sua estupidez. Ele quer fazer um poço de petróleo na bacia amazônica. Esse humano que quer um poço de petróleo na bacia amazônica, ele já deveria ter sido extinto. Infelizmente, essa peste prevalece e vai prosperar ainda por algum tempo. Mas o planeta Terra, esse organismo maravilhoso que não planeja futuros, ele é o presente, ele é aqui e agora. Em algumas culturas, o momento do agora, aqui e agora, é a prevalência de um estado de plena atenção. No budismo, o aqui e agora é a única coisa que interessa. Não tem passado e não tem futuro, tem o presente. Essa cultura ocidental que se mede pela história do passado, pela prospecção do futuro, ela está dando com os burros na água. Quer dizer, o Ocidente entrou pelo cano, mas não se convence disso. Ele é tão arrogante, ele é uma espécie de Bolsonaro. Né? Então, ele não muda de opinião, ele é burro, faz tudo errado e não muda de opinião. É o típico pensamento ocidental que eu costumo dizer que deu metástase. O pensamento do Ocidente deu metástase. Eu não vejo ninguém no Ocidente falando coisa com coisa. Nem o Zelensky, nem o Putin, nem o Biden, nem ninguém. Estranhamente, o Lula anda por aí falando algumas coisas, tipo, precisa mudar o Conselho de Segurança da ONU, que não funciona mais. Ainda bem que o Lula falou isso. Eu escrevi isso no meu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tem uma frase inteira lá, dizendo que organismos como a Unesco, a ONU, a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial são superestruturas instituídas para manter o capitalismo. Agora o Lula foi lá e falou, esse troço não dá mais. Eu fico muito feliz de ter falado isso e espero que ele mude de opinião sobre essa história de querer tirar petróleo na bacia amazônica, que isso seria um tiro no pé. Concordo plenamente, né, que a nossa humanidade está doente, né? E estamos passando por um período bastante crítico, né? E vejo que nós temos que preparar a próxima geração com outras atitudes, né? Com muita virtude, aceitando que a diversidade é importante e devemos todos olhar um para o outro, né? E realmente essa cultura ocidental, ela não trabalha nesse sentido, né? E se essas organizações internacionais realmente funcionassem, nós não teríamos conflitos, essas migrações trágicas, essas guerras, porque isso são sintomas que a gente não tem avançado no processo civilizatório. Meu caro Ailton, quais seriam as prioridades para inserir os indígenas e sua cultura no Brasil? Bom, nós estamos refletindo sobre a diversidade. Na história colonial das Américas, os indígenas aparecem no contexto das nações, nos Estados Unidos, na Bolívia, no Brasil, no Peru, aparecem como essa diversidade, essa expressão da diversidade. Se nós integrarmos os indígenas na cultura, nós estamos atuando contra a diversidade. Nós estamos trabalhando pela uniformidade. Eu não sei se o senhor está considerando a possibilidade da convivência na diferença. Eu sou a favor da convivência na diferença, seria mutualidade. Nós somos diversos e podemos conviver, a gente não precisa integrar todo mundo. No caso do Brasil, a política de integração é uma política de violência contra a cultura indígena. Nós temos mais de 200 línguas indígenas, mas no Brasil só se fala o português. Até quando eu participei na Constituinte em 87, 88, era proibido falar a língua materna, a língua indígena.
era proibido. Nas nossas aldeias, tinha um sistema de radiocomunicação e o funcionário do governo era o único que podia usar o microfone para falar em português. Se um indígena falasse na língua materna, ele podia ser punido. Nós sabemos de lideranças indígenas que foram presas, foram punidas, apanharam, porque usaram o sistema de rádio da FUNAI para falar na sua língua materna. Isso é um crime de genocídio, no mínimo de etnocídio. Isso é inclusão. Então, assim, pensar que a gente precisa incluir a diversidade indígena na vida brasileira, primeiro deveria levar em conta que nós somos diversos. São mais de 200 etnias. Incluir todo mundo na cultura brasileira significaria todo mundo falar português, todo mundo virar cristão, católico ou qualquer outro papo furado. É uma uniformidade doente e eu não quero isso. Eu não pretendo atuar no sentido de integrar o povo indígena na vida brasileira. Aliás, a vida brasileira tem dado muito mau exemplo para que os índios queiram se integrar nela. Ela é racista, ela é sexista, ela é patriarcal. Eu não acho que a gente tem que integrar os indígenas num sistema de vida tão equivocado desse. É uma pena que eu tenha respondido a sua questão de uma maneira tão crítica, mas eu sou uma pessoa de natureza crítica. Eu nasci assim. Como diz a canção, eu nasci assim, você sempre é assim. Só que eu não sou a Gabriela. Certo, eu concordo plenamente, né? E a sociedade brasileira deve se inspirar na sabedoria e na ancestralidade indígena, né? E não ao contrário, não transformar um ser que por séculos conviveu e respeitou a natureza, né? Em ser um adorador de riqueza, de acúmulo de bens, né? E que testemunha uma desigualdade social no planeta, né? Que é uma vergonha, né? De a gente se chamar Homo sapiens, né? Eu concordo plenamente. Isso mesmo. Hein, professor, sobre essa identificação, essa autoproclamação do Homo sapiens, que ele sugere que ele é o homem sábio, né? Capaz de pensar, o homem capaz de pensar, eu estava pensando que a gente podia atualizar esse Homo trapem. Certo. Perfeito. Considero uma boa proposta. Ai, ai. Meu caro Ailton, estamos chegando ao final da nossa conversa e tendo em vista que o nosso movimento procura estimular os jovens, né, a construírem os caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor, eu pediria que enviasse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Olha, tomara que a gente tenha jovens nessa hora da manhã nos assistindo. Dizem que o Machado de Assis, quando escrevia suas crônicas, ele abria a crônica dizendo: se alguém estiver me lendo. Quer dizer, ele era um cara tão realista que ele achava: eu posso escrever uma crônica e ninguém está lendo. Então, nós podemos estar tendo uma conversa e ninguém está assistindo. Mas vamos imaginar que a gente seja sortudo e que tenha jovens nos assistindo. Eu ia dizer para eles que o Chico Mendes, nosso querido companheiro, que inspirou a Aliança dos Povos da Floresta para proteger a floresta, criando as reservas extrativistas, eu tive a oportunidade de conviver com ele. Ele escreveu uma carta aos jovens do futuro. Ele imaginava que esse futuro seria em 2120, por aí afora, no ano 2112, 2120. Portanto, daqui a mais ou menos uns 80 anos, né? Esse jovem do futuro ainda não nasceu, ele vai nascer daqui a 80 anos. E o Chico dizia para esse jovem: eu comecei lutando
para proteger a floresta. Eu comecei a lutar para proteger as árvores, deixar as árvores vivas. Depois eu vi que eu estava lutando para proteger uma região do mundo, que é a Amazônia. Finalmente eu entendi que eu luto para proteger a vida no planeta Terra. Então, assim, se o Chico Mendes sonhou isso para os jovens do ano 2112, 120, que os jovens da agora possam sonhar também com essa mesma potência, com essa mesma fantástica disposição de imaginar um mundo que sobreviva à nossa violência. Que quando a gente botar fogo na floresta e encontrar um presidente da República que manda matar todo mundo, armar todo mundo, que a gente desconfie, que a gente não siga ele como um cordeiro idiota, como um gado, né? Então, jovem, não seja uma vaca. É a minha mensagem para o jovem. Tá certo. Eu acho, Ailton, que as pessoas se vão, mas as ideias não. E essa lembrança da mensagem do Chico Mendes, né, é importante, e é importante que a gente se respeite, né, respeite um ao outro, né? Não somos vacas de presépio, né, também. Não somos. E que cada um de nós, né, tem princípios, tem ética, solidariedade, compaixão e outras virtudes, né, e a somatória, né, de todas essas virtudes sejam benéficas para a espécie humana, para o tal homem sábio, homem sapiens, né? Ailton Krenak, nós o admiramos muito. Tenho certeza que muitos jovens vão ouvir essa nossa conversa e queria lhe agradecer pela sua disponibilidade, pela a sua sabedoria, né, que foi construída durante a sua vida, que busca uma paz interior, mas a luta para o mundo melhor. Muito obrigado, Ailton Krenak. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que queremos, ele pode ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!